Oi, gente. Aqui é o Vinícius e o Luiz. E hoje nós vamos resolver a questão 12 e 19 do livro do Malvino. A questão é a seguinte: uma onda quadrada aciona a porta na figura 12,52, desculpa, A. Se o valor pico a pico da onda for alto o suficiente para acionar o MOSFET inferior na região ômica, qual é a forma de onda na saída? O Luiz vai explicar um pouquinho de carga passiva, depois eu volto explicando um pouquinho de carga ativa e assim a gente vai para a resolução do exercício, beleza? Então, primeiramente, eu vou explicar o que é um chaveamento de carga passiva para que possamos entender melhor com mais facilidade esse problema, certo? Então, a figura ela mostra um MOSFET E com carga passiva. A palavra passiva ela se refere aos resistores comuns como RD. Nesse circuito, o Vin pode ser baixo ou alto. Quando o Vin é baixo, o MOSFET E está em corte. E Vout é igual à tensão da fonte de alimentação, VDD. Quando o Vin é alto, o MOSFET E satura e o Vout cai para um valor baixo. Para o circuito funcionar corretamente, a corrente de saturação no dreno ID ela tem que ser menor que o ID ligado, quando a tensão na saída for igual ou maior que o VGS ligado também. Isso é como se a gente dissesse que a resistência na região ômica tem de ser muito menor que a resistência passiva no dreno. Por exemplo, como está aí, RDS ligado tem que ser muito menor do que RD. E esse circuito ele funciona como um inversor. E o que é um inversor? Um inversor é um circuito que você coloca um nível lógico baixo na entrada e na saída ele te dá um nível lógico alto. Ou você coloca um nível lógico alto na entrada e na saída ele te dá um nível lógico baixo. Então, agora eu vou explicar o que é chaveamento com carga ativa, que é a continuação daquilo que o Luiz estava falando, né? Ele falou das cargas passivas, agora eu vou falar da carga ativa. Os circuitos integrados anteriores, eles usavam resistores com cargas passivas como na figura que está aí na tela. Mas a carga passiva com resistência apresenta um grande problema. Ela é fisicamente muito maior que o MOSFET, ou seja, tem um tamanho muito maior, né? E por isso os circuitos integrados dos resistores com cargas passivas eram muito grandes. Até que alguém pegou e inventou os resistores com carga ativa. Isso diminuiu enormemente o tamanho dos circuitos integrados. A ideia-chave era livrar das cargas passivas com resistores e fazer de um jeito que ele ficasse menorzinho. Então foi inventado o chaveamento com carga ativa. Olha, como está aí na imagem B. Na imagem A, desculpa. O MOSFET inferior, que é o de baixo, ele age como uma chave, mas o MOSFET superior age como uma resistência de valor alto. Como assim age como uma resistência? Tipo, você lembra lá na carga passiva que tinha um resistor? Então, o MOSFET de cima, ele vai trabalhar como um resistor, mais alto do que o de baixo, certo? Note que o MOSFET superior tem uma porta conectada ao seu dreno. Por isso ele se tornou um dispositivo de dois terminais com uma resistência ativa de RD igual a VDS sobre ID, onde VDS ativo e ID ativo são as tensões e corrente na região ativa. Para o circuito trabalhar corretamente, o RD do MOSFET superior tem que ser maior comparado do que o RDS do MOSFET inferior. Foi aquilo que eu tinha falado já. Por exemplo, se o MOSFET superior funciona como RD de 8 kg, que é o que deu no exercício, né? E o inferior como um de 300 ohms, como está na figura B aí, então a tensão na saída vai ser baixa, certo? Porque ele vai estar na região ômica. Então, quando eu aplico uma tensão alta no Vin, automaticamente a saída vai para baixo, ok? E aí tem um cálculo que a gente vai fazer agora, que é baseado no circuito dessa imagem B,
que é para a gente saber qual é o mínimo de tensão que chega na saída, porque ele não vai chegar a zero certinho, ele vai ter uma margenzinha de erro ali, e é isso que a gente vai calcular agora, beleza? Então, agora a gente vai calcular o Vout. E como que a gente calcula o Vout? O Vout nesse circuito ele é calculado pelo divisor de tensão, por conta de os transistores estarem na região ômica. Então vai ficar assim, Vout igual a RD sobre RD mais RS vezes o VDD. Aplicando então fica 300 dividido por 300 mais 8.000 vezes 12, que é igual a 0,43 volts. Agora, né, chegando na última etapa do gráfico, que a gente tem que mostrar depois que o Luiz já calculou. Então esse aqui é o gráfico, beleza? Vamos analisar ele. Ele tem uma tensão de pico de 12 volts no Vin e uma tensão base de 0 volts, beleza? E no Vout é uma tensão de pico de 12 volts e o mínimo ali é 0,43, que foi o que o Luiz acabou de calcular. Vamos seguir a forma de onda aqui. A entrada, ela está em 0, certo? Então, ela vai em 0 até esse ponto aqui. Quando ela sobe até 12 volts, que é a tensão que atinge o MOSFET lá, a saída ela cai. Ela, na teoria, teria que zerar, mas como a gente viu ali agora, a gente fica com 0,43, que é basicamente zero. E é assim que funciona, como uma inversora. Ó, acompanhando mais uma vez aqui, a saída está alta. Quando ela desce para zero, a entrada está alta. Quando ela desce para zero, a saída sobe para 12. E Vout fica igual ao VDD. Quando a entrada sobe de novo, a saída desce para 0,43. E assim vai indo, como uma inversora. Quando é aplicada uma tensão baixa na entrada, a saída é alta. Quando é aplicada uma tensão alta na entrada, a saída é baixa. É isso, espero que vocês tenham entendido. Falou!